Oi, pessoal! Como vocês estão? Eu sou a professora Ju Ribeiro, de Geografia do Brasil, e na aula de hoje, nesse módulo, a gente vai discutir um tema que é um tema importantíssimo e um tema que ele está totalmente conectado com o Brasil, obviamente, né? A gente vai falar de povos tradicionais, de comunidades tradicionais. Para mim, falar sobre esse tema, estudar sobre esse tema, é de um lugar de muito simbólico, acho que de muito afeto até, porque é um tema muito bonito. E, inclusive, no último Enem de 2022, a redação foi sobre os desafios dos povos tradicionais no Brasil. Então, vocês já estão ligados e ligadas que esse tema é um tema extremamente importante. Vamos começar? Povos tradicionais. Acho que o primeiro ponto que a gente precisa pensar é pensar sobre que os povos tradicionais, eles são grupos culturalmente diferenciados. E eles reconhecem isso, né? A gente consegue observar alguns territórios, essas pequenas diferenças que existem do modo de vida desses povos que são conhecidos como povos tradicionais. Um outro ponto que é interessante da gente pensar é a questão da forma própria de organização. Então, a gente consegue, além de perceber esses povos diferenciados, as formas de organização que eles têm dentro de um determinado território também são diferenciadas. Tem alguns povos tradicionais que, por exemplo, as mulheres são extremamente importantes para o modo de vida, para a reprodução social, econômica e cultural, né? Então, existem alguns que as mulheres, essa organização matriarcal, ela é muito mais densa, muito mais expressiva. Então, eles também têm formas de organização que são formas de organização próprias. Um outro ponto que é importante destacar é a ocupação e o uso do território e dos recursos naturais para sua reprodução. E quando a gente fala para sua reprodução, a gente está falando de reprodução econômica, a gente está falando de reprodução social, de reprodução cultural. É muito interessante ver como os povos originários têm uma relação, estabelecem uma relação com o território. Por exemplo, existem os povos tradicionais, que são os povos tradicionais indígenas e os não indígenas. Independente de qual é o grupo, se são indígenas ou não indígenas, quando a gente vê as relações que eles estabelecem com o território que eles ocupam, a gente percebe o quanto existe uma relação sustentável, uma relação de cuidado, uma relação de respeito com a natureza. Coisa que está bem difícil nos últimos tempos, né? Mas certamente, quando a gente observa a relação dos povos tradicionais com o território, a gente consegue perceber tudo isso. Inclusive, é muito importante destacar que muitos povos tradicionais ocupam áreas que são conhecidas como reservas de desenvolvimento sustentável e reservas extrativistas. Então, essas áreas são áreas que têm uma preservação totalmente diferente. Também a gente pode destacar nesse ponto as florestas nacionais, que também são outro tipo de unidade de conservação que estão ali presentes em territórios de povos tradicionais. E no Brasil tem vários deles. Eu vou contar para vocês um pouco mais ainda nesse módulo, tá bom? Bom, continuando, a gente tem também a promoção, os povos tradicionais promovendo um desenvolvimento sustentável. É aquele lugar de olhar realmente a natureza com um olhar de cuidado, tentar trazer uma relação mais equilibrada. A gente sabe, por exemplo, que alguns grupos vão ali extrair algum tipo, alguns grupos promovem o extrativismo vegetal, eles vão extrair dali algum tipo de recurso natural e aquilo depois de um tempo vai ser produzido de novo, vai ser plantado de novo e depois com calma esse grupo volta para aquela área. Então existe toda essa relação de cuidado, todo esse desenvolvimento sustentável e isso é sim pensar nas próximas gerações, isso é sim pensar no futuro, isso é sim pensar que a gente precisa promover um desenvolvimento sustentável para as próximas gerações. E se a gente não tiver essa relação minimamente harmoniosa com o meio, vai ser difícil a gente chegar nesse ponto. Então, essas são características importantes, mas é preciso também pensar que existe uma regulação. A Lei 60.000, não é 60.000 não, a Lei 6.040 de 2007, regula algumas, formas de gestão, de gerenciamento desses povos originários, desses povos tradicionais. Mas o que a gente precisa pensar só em 2007? Não, na Constituição já tinham algumas questões, já tem ali algumas questões, falando sobre esses povos tradicionais, mas essas normativas, essas legislações são muito difíceis às vezes de serem criadas, porque
na maioria das vezes, a gente não tem pessoas que fazem parte de comunidades tradicionais, de povos tradicionais, integrando, né, o poder político. Então, essa representação política, ela é muito pequena quando a gente olha para os povos tradicionais. E isso é um grande empecilho, isso é uma grande dificuldade. Porque como que a gente vai criar políticas públicas para essas pessoas se a gente não tem ali representantes e se a gente não tem parlamentares, né? A gente já falou aqui sobre o poder legislativo. Se a gente não tem no legislativo pessoas que estão pensando em criar políticas públicas decentes e que respeitam o direito dessas pessoas, desses povos originários, né, no parlamento brasileiro. Como que a gente faz? Então acaba sendo um pouco mais difícil quando quem está pensando em leis, quando quem está criando as leis, são pessoas que só estão defendendo os seus interesses. A gente sabe que hoje no Brasil existe a bancada ruralista, que é uma bancada que domina muitas, né, cria muitas leis que estão muito mais favoráveis para o interesse deles e delas, né, dos ruralistas, deixando os povos tradicionais, as comunidades tradicionais, num segundo plano, até num terceiro plano, né? É muito importante destacar aqui que a formação territorial do Brasil, essa formação territorial de concentração de terras, impacta de forma direta a manutenção de vida desses povos que são povos tradicionais, porque o território deles e delas está sempre em ameaça. Fazer parte de povos tradicionais é fazer parte de um grupo que vive lutando muito, que luta densamente para ter os seus direitos respeitados, para continuar mantendo as suas tradições, tradições que são ancestrais, tradições que são transmitidas de geração em geração e tradições muito bonitas, que respeitam o ambiente onde eles vivem, que respeitam a natureza, que têm um outro olhar e um olhar muito mais cuidadoso para o que é o meio ambiente, para o que é a natureza. Fiquem muito atentos a esse tema, povos tradicionais. A gente vai esmiuçar um pouquinho mais esse tema durante as nossas aulas, mas é um tema importantíssimo para a gente poder repensar as nossas relações dentro do Brasil, né? Eu acho que a gente tem um momento político que é um momento político importante. A gente tem hoje o Ministério dos Povos Originários, uma mulher indígena que é a ministra, né, dos Povos Originários, comandando, né, esse ministério, e certamente os olhos, né, acho que o cuidado para esses povos originários, para essas comunidades tradicionais, povos tradicionais, possivelmente, certamente vai ser um pouco melhor. A gente espera, né? Olha só, tirem um print aqui, tchararam, dessa lousa, e a gente se vê em breve na nossa próxima aula, e eu espero que vocês tenham bons estudos. Até já!